Vamos então para a segunda etapa do Dominando a Acentuação Gráfica, corrigindo exercícios para que você possa, de fato, interiorizar as regras e bem acentuar. Vamos nessa? Pois bem, segunda parte. Temos aí mais palavras que podem ser acentuadas ou não, de acordo com as suas respectivas regras. Então, exercício 2, acentue se necessário for. Muito bem, e a primeira palavra que nos aparece, perdão, é a palavra pó. Pó. O que nos diz a regra? A regra nos diz que os monossílabos tônicos, pá, pé, pó, são acentuados. E os seus respectivos plurais também. Então nós vamos acentuar sim a palavra pó. Monossílabo tônico. Professor, não é uma oxítona? Não, é um monossílabo, uma única sílaba, tá? O mesmo ocorre com a palavra fé. Fé, monossílabo tônico, terminado em é. Fé. Fé também recebe acento. Próxima, chulé. Chulé. Eu tenho uma palavra com duas sílabas, já não é um monossílabo. E eu percebo que a última sílaba é a sílaba tônica. Então, é uma oxítona, classificada como oxítona. Oxítona terminada em é, leva acento. Café, chulé, Barnabé. Então, eu acentuo a palavra chulé. Pontapé, a mesmíssima regra. Pontapé. Percebi que a última sílaba é a sílaba tônica. E ela é terminada em é. É uma oxítona. Oxítonas terminadas em é recebem acento. Próxima palavra, nós temos a palavra Luiz. E aqui nós temos uma regra diferente. Luiz, professor, não é uma oxítona? Sim, é uma oxítona, só que agora nós temos a regra do hiato que vai imperar sobre a regra das oxítonas. Luiz, o que a regra do hiato nos diz? Ela nos diz que sempre que o i sozinho na sílaba ou acompanhado da letra S, ele receberá acento. Luiz. Então eu vou acentuar sim a palavra Luiz. Vou acentuar o i. Luiz. Ok? Não por ser uma oxítona, mas por ter a regra do hiato. Ok? Próxima palavra. Palavra juízo. Opa, juízo. Separei silabicamente, professor, e percebi juízo. Percebi que temos uma trissílaba. Uma palavra com três sílabas. E a sílaba tônica é a do meio. É a penúltima sílaba. Ora, nesse caso, é uma paroxítona. Até aí tudo bem. Uma paroxítona. Fechou? Só que eu percebi que o i ficou sozinho e, na verdade, eu tenho um hiato aqui. Ó. Juízo. Esses dois tons foram separados. Essas duas vogais foram separadas quando a gente pronuncia e quando nós fazemos a separação silábica. Logo, eu tenho a regra do hiato aqui. Ok? Juízo. E dessa vez, o i está sozinho na sílaba. Assim como manda o figurino. Juízo. E ele é tônico. Então eu vou acentuar. Juízo. Perceba. Juízo tem acento, mas juiz não tem. Por quê? Porque juiz, na palavra juiz, eu tenho o i acompanhado da letra z. Então, a regra do hiato não cabe nessa vez aí, ok? Aqui no juízo sim, tá? Palavra saúde. Saúde. Percebi, professor, que eu tenho sim a separação, eu tenho um hiato, eu tenho aqui um u tônico e ele está sozinho na sílaba. Ok, vamos acentuá-lo então. A regra do hiato nos manda acentuar o i e o u tônico sempre que sozinho na sílaba ou acompanhado da letra S, beleza? Regra do hiato aqui. Próxima palavra, Panamá. Panamá. Opa, oxítona terminada em A. Todas as oxítonas terminadas em A recebem acento. O mesmo ocorre com Amapá, estado do nosso Brasil. Amapá. Oxítona, última sílaba tônica, terminada em A, leva acento. Carijó, uma espécie de galinha, galinha carijó. Opa, oxítona terminada em O. Oxítona terminada em O recebe acento. Vatapá, show de oxítonas aqui, não é isso? Vatapá, vatapá, última sílaba tônica,
terminada em A, oxítonas terminadas em A, recebem acento. Vatapá, Panamá, Macapá, Amapá, Paraná. Oxítonas terminadas em A. Próxima palavra, fórceps. Fórceps. Ora, separei silabicamente e percebi que eu tenho uma palavra de duas sílabas, a sílaba 1 e a sílaba 2. E a sílaba tônica, a sílaba forte, a sílaba que dá o tom desta palavra é a penúltima. Logo, eu tenho uma paroxítona. O que nos diz a regra das paroxítonas? A regra das paroxítonas nos diz que paroxítonas terminadas em PS recebem acento. Então, eu vou acentuar fórceps. Fórceps, paroxítona terminada em PS. Ok? Próxima palavra, terrível. Terrível. Opa! Ter. Olha como é que se separa. Ter, ri e vel. Ok? Percebi que a penúltima sílaba, o ri, ele é mais forte, ele é o tom, ele dá o tom desta palavra. Terrível, terrível, ele dá a cadência. É a sílaba forte. E, por ser uma paroxítona terminada em L, ela recebe acento nesse I. Terrível. Paroxítonas terminadas em L, conforme a regra, recebe acento. O mesmo vai acontecer com a palavra fusível? Sim, fusível. Paroxítona, por ser a penúltima sílaba tônica, e acentuada por ser terminada em L. Então, fusível recebe acento. O mesmo ocorre com a palavra fácil. Olha lá a separação. Fácil. Eu tenho uma paroxítona por ser a penúltima palavra, a penúltima sílaba tônica, ser a sílaba forte, e ela termina em L. Então, fácil recebe acento. Ok? Próxima palavra, a palavra chapéu. O que nós temos aqui, professor? Chapéu, duas sílabas, e eu percebo que a última sílaba é a sílaba tônica. Chapéu. E agora, eu sei que ela é uma oxítona, só que ela não é terminada em U, então não levaria acento. Mas cuidado, chapéu é um ditongo aberto. Ditongos abertos, você vai gravar esses três aqui, ó. Ei, oi, el, ei, oi, el, ei, oi, el. Ditongos abertos em oxítonas recebem acento sim. Então nós vamos acentuar chapéu, tá? É um ditongo aberto, ok? Ditongo aberto em oxítonas recebem acento. Chapéu, troféu, véu, ok? Céu, que são monossílabos, mas para que você entenda aqui o ditongo aberto, tá bom? Palavra órfãs, órfãs. E aqui, muito cuidado, tá? Como está no nosso material, dominando a acentuação gráfica, o tio não é acento gráfico, tá bom? Ele é um sinal de nasalação, ok? É para que você entenda que esse A aqui você não vai falar aberto. Orfás, não, orfãs, ó. O som sai das fossas nasais. Ele é um sinal de nasalação da vogal, tá bom? Então, continuando. Órfãs, eu percebi que eu tenho duas sílabas, órfãs, e esta sílaba, a penúltima, ela é tônica, o or é tônico, ele é forte, ele dá o tom. Então eu tenho uma paroxítona. Paroxítonas terminadas em ans recebem acento. Em s recebem acento. Então eu vou acentuar órfãs, ok? Órfãs recebe acento. O mesmo acontece com a palavra ônus, ok? Ônus vai receber sim um acento circunflexo, marcando aqui a tonicidade da sílaba. Ônus é a sílaba forte, é uma paroxítona terminada em S. Vai receber o acento aqui, ok? Palavra vírus. Vírus, olha lá. É uma paroxítona, ok? Terminada em US, assim como ônus. Opa, recebe acento segundo a regra das paroxítonas. Vírus, ok? Paroxítona terminada em US. Temos agora a palavra tênis. Opa, a regra nos diz que paroxítonas, tênis, eu tenho aqui, ó, a penúltima sílaba tônica.
terminada em IS recebe acento sim. Então nós colocamos aqui o acento circunflexo, marcando aqui a tonicidade da sílaba. Tênis, ok? Próxima palavra, mais uma paroxítona. Fósseis. Como é que eu separo, professor? Fósseis. Um S para cada lado. Fósseis. E eu percebo que a penúltima sílaba é a sílaba tônica. Percebi que é uma paroxítona. E ela é terminada em IS, assim como o tênis. O que eu faço então? Eu acentuo. Fósseis, ok? Muito bem. Aparece agora um monossílabo tônico. Réu. Por que monossílabo, professor? Só tem uma sílaba. Réu. Você não pode separar aqui ré, u, ok? Não, é réu. Réu. Você gastou um impulso sonoro único para falar. Réu, ok? E eu percebo que ele é tônico, ele é forte. Não é rio, é réu. Ok? É um ditongo aberto, réu. Então eu vou acentuá-lo, sim, senhor. Réu. O mesmo acontece com céu, ok? Monossílabo tônico. Recebe acento. O mesmo ocorre com véu, ok? Réu, céu e véu. Monossílabos tônicos que são acentuados. Tudo bem? Próxima palavra, altruísmo. Opa, altruísmo. 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 Percebi que eu tenho a penúltima sílaba como sílaba forte, como sílaba tônica. E eu percebo também que ela, que ela é uma paroxítona, terminada em O. Ah, professor, então não leva acento. Paroxítonas terminadas em O, sim. Só que agora sobressai a regra do hiato. Olha a regra do hiato aqui, ó. Não está formando um hiato? Não formou uma separação entre dois tons, entre o U e o I? Agora eu tenho um I isolado, eu tenho o I como sílaba, acompanhado da letra S. Quando isso ocorre, eu acentuo sim, ok? Só se fosse um Z ou seguido de NH para que eu não pudesse acentuar. Mas como ele está acompanhado da letra S, eu o acentuo. Altruísmo, ok? Próxima palavra. Arcadismo. Ô, professor, eu tenho de novo uma paroxítona? Sim, você tem. E agora eu tenho um IS. Posso acentuar? Não, porque ele não está sozinho. Ele está acompanhado da consoante D. Então é arcadismo. Não acentuo agora. Por quê, professor? Porque se trata de uma paroxítona terminada em O e aqui não impera a regra do hiato. Não há hiato aqui. Há um I junto com consoando com o D, com a consoante. Não é isso? Então, ele não leva acento, ok? O oposto acontece aqui. Arcaísmo. Arcaísmo. Eu tenho uma paroxítona porque eu tenho a penúltima sílaba como sílaba forte, sílaba tônica. E agora, a regra do hiato impera. Por quê? Porque eu tenho um hiato realmente aqui, ó. Eu tenho hiato. Eu não tenho a letra D como em arcadismo. Eu tenho um hiato, uma separação entre tons, entre o A e o I. E agora o meu I está acompanhado da letra S na sílaba. E acompanhado da letra S, ele recebe sim acento. Arcaísmo, ok? Mais regra do hiato aí. Abstraído. Abstraído. Eu tenho um I sozinho na sílaba, professor. Sim. E ele está fazendo sim um hiato aqui, ó. Houve a separação com A do A. Abstraído. Ele está sozinho na sílaba. O que eu vou fazer? Eu vou acentuá-lo pela regra do hiato, ok? Continuando, a palavra atraía. Atraía. Não leva acento, ok? Atraía. Atraía. Opa, como não leva acento, professor? Claro que leva. Eu tenho o quê? Eu tenho uma paroxítona, atraía. Só que agora eu tenho um hiato aqui, ó, entre o A e o I. Uma separação entre os tons. O que eu vou fazer com esse I isolado? Ou, se estivesse acompanhado da letra S, eu vou acentuá-lo, ok? Atraía. Porque senão, eu vou ter uma ambiguidade, não é verdade? Atraia
né? Atraia, ok? Atraia do verbo, atraia mais alunos para a aula do professor Juliano Muniz, por exemplo, é isso? Mas aqui no sentido de dizer assim, vamos formular uma frase. Juliano atraía mais alunos cada vez que ensinava a língua portuguesa, ok? Atraía. E aí eu tenho a regra do hiato, por isso eu acentuei. Bahia ou Bahia. Bahia, e aqui não é o estado brasileiro, ok? Por isso que não está acompanhado da letra H. Bahia. Bahia, ok? Será que leva acento essa palavra? Por que que ela leva acento, meu consagrado? Ela leva acento por ser... por ser uma... A regra do hiato vai imperar. Bahia. Senhor, mas está sem o H aqui. Sim, Bahia é uma porção, ok? No mar, tá bom? Bahia leva acento por conta da regra do hiato. Olha a regra do hiato imperando aqui, certo? Eu tenho o I sozinho na sílaba ou acompanhado da letra S. E aqui eu tenho ele sozinho, então eu preciso acentuar a regra do hiato imperando aqui. Próxima palavra, beduíno. 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 Percebi que eu tenho uma paroxítona, porque é a penúltima sílaba acentuada. Só que agora eu tenho um hiato também, professor. Eu tenho o I sozinho na sílaba, que ele foi separado aqui do tom. Tem um hiato. Ele não está acompanhado de S, mas ele está sozinho e também não está seguido de NH. O que eu faço com ele? Eu acentuo beduíno, ok? O mesmo vai acontecer com a palavra babuíno, tá vendo? O I tônico sozinho na sílaba ou acompanhado da letra S, é o que nos diz a regra. Regra do hiato, ok? Deixa eu tentar escrever aqui que eu estou me acostumando com esta canetinha. Hiato, regra do hiato, ok? Concluída. A tarefa foi concluída. Regra do hiato, mais uma vez, ok? Olha a regra do hiato aqui. Concluída. Houve uma separação de tons, houve um hiato. Este I está sozinho e é a sílaba tônica, ok? O mesmo acontece com diluído. Diluído, diluído. O I tônico sozinho, precisa de um hiato, né? Foi separado aqui, ou acompanhado da letra S. Aqui está a regra. Regra do hiato de novo, ok? Professor, é uma paroxítona. Sim, é uma paroxítona, só que a regra do hiato impera na acentuação, ok? Egoísmo. Egoísmo. Percebo que eu tenho uma paroxítona, professor. Por quê? Porque eu tenho a penúltima sílaba tônica. Sim, só que você deve reparar que houve um hiato aqui, houve uma separação de tons, certo? E este I tônico está acompanhado da letra S. O que a regra do hiato nos diz? Toda vez que o I ou o U, tônicos separados e isolados na sílaba ou acompanhados da letra S, através precedidos de um hiato, receberão acento. Então nós vamos acentuá-lo sim. Egoísmo, ok? Palavra genuíno, igual babuíno, igual a beduíno. Regra do hiato, recebe acento. Genuíno, I tônico, separado na sílaba ou acompanhado da letra S, não seguido de NH, recebe acento. A mesma coisa, possuído, olha como é que é a separação, possuído, ora, possuído, mais uma vez, I sozinho ou acompanhado de S, regra do hiato vai imperar, acentua possuído, através da regra do hiato. Juízo, lembra que a palavra juiz, juiz, não é acentuado? Apesar de ter aqui um hiato, por quê? Porque ela está acompanhada da letra Z, ok? Aí não é acentuo. Só que juízo, quando eu for separar, juízo, o I vai ficar sozinho. Agora sim, regra do hiato,
I tônico sozinho na sílaba ou acompanhado da letra Z, da letra S, perdão, recebe acento. Juízo recebe acento. O mesmo acontece com a palavra raízes. Raiz é acentuada por quê? Pela regra do hiato, ok? A regra do hiato, perdão aqui. A regra do hiato. Fez um hiato com a vogal A, está sozinho na sílaba e é tônico, ou está acompanhado da letra S. Raízes, ok? Mas a raiz, a palavra raiz, não é acentuada. Por quê, professor? Eu não tenho hiato aqui, professor? Até tenho hiato. Só que agora, este I tônico está acompanhado da letra Z. E ainda por cima, raiz é uma oxítona. Então não seria acentuado de jeito nenhum. Ok? Palavra corroído. Como é que se separa? Corroído. Corroído. O I tônico ficou sozinho na sílaba. Tem um hiato. Não está precedido de NH. O que eu faço? Eu acentuo. O mesmo se dá com a palavra construído. Eu havia construído um prédio. Construído. Regra do hiato. O I é tônico. Não precedido de NH. Não, na sequência não tem o NH. E ele está sozinho na sílaba ou acompanhado da letra S. É o que nos diz a regra do hiato. Então, ele recebe acento. Heroísmo. Vamos acentuar. Por quê? Heroísmo. Percebe que eu tenho um hiato aqui entre o O e o I. E este I tônico está ou sozinho na sílaba ou acompanhado da letra S. Recebe acento sim. Heroísmo. Ok? E a palavra para fechar, heroína. O mesmo acontece aqui. Eu tenho um I tônico sozinho na sílaba. Eu tenho um hiato, a regra do hiato vai imperar. Ele vai mandar acentuar esta palavra. Heroína. I tônico, I ou U. Separados por hiato. Sozinhos na sílaba ou acompanhados da letra S. Recebem acento. Ok? Espero ter contribuído para o seu aprendizado. E você continue seus estudos. Foque. A acentuação é um dos quesitos que são cobrados em concursos públicos, em redações, enfim. Na hora da sua escrita, de você desenvolver o seu texto, não é somente necessário que o texto esteja coeso, lógico, bem organizado, mas que ele também esteja bem escrito. E a acentuação é parte fundamental do composê do seu discurso, do seu texto, ok? Continue seus estudos e no próximo vídeo nós vamos completar o exercício 3. Forte abraço e até a próxima aula.